Fala rapaziada, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar começando o conteúdo de história aqui com vocês, falando um pouco sobre a Idade Antiga. E para começar a falar sobre a Idade Antiga, eu preciso primeiro explicar para vocês sobre como aconteceu a Idade Antiga. Bom, a Idade Antiga ela socorre logo após o fim do período pré-histórico. Então, é a partir do momento em que os seres humanos deixam de ser nômades e começam a se instalar, criar as primeiras comunidades, começam a se sedentarizar. E um dos primeiros povos que a gente estuda, né, os primeiros lugares que a gente estuda na Idade Antiga é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, o local dela é onde é o atual Iraque, tá bom? E o que significa Mesopotâmia? Por que ela tem esse nome? Mesopotâmia, ela significa região entre dois rios. Os rios, no caso, são o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia, ela ficava localizada entre o rio Tigres e o rio Eufrates. E foi isso que permitiu com que a Mesopotâmia fosse um lugar onde os povos começassem a se instalar, né? Porque com as cheias do rio, isso trazia fertilização, né? Deixava o solo bom para o cultivo. E como os seres humanos conseguiam cultivar, eles não tinham necessidade de ficar mudando de lugar atrás de recursos. Então eles se instalaram ali, com as cheias do rio, eles conseguiam cultivar e se manter ali naquele local, certo? Como ali também já surgia as primeiras uma organização social, uma organização política. E a política na Mesopotâmia, ela era exercida de forma teocrática. O que é uma política exercida de maneira teocrática? A política exercida de maneira teocrática é uma política que ela é com base na religião, ou seja, existe um líder religioso. A religião afeta na política. Então, eles tinham esse estado teocrático em que a religião, o líder religioso, cuidava da política e governava, e a religião da Mesopotâmia era uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus, eles acreditavam em vários deuses, né? A Mesopotâmia, ela teve um conjunto de povos. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Que cada um desses povos ele trouxe alguns avanços, algumas descobertas que foram muito importantes para os seres humanos. O primeiro povo que eu vou estar falando são os sumérios. Os sumérios, eles fundaram, né, as primeiras cidades-estados, foram responsáveis pela fundação das primeiras cidades-estados, e eles tiveram também uma arquitetura muito marcante ali do começo da Mesopotâmia. Tivemos também, né, pelos sumérios, a criação do calendário solar. O que seria esse calendário solar? Seria o calendário de um ano ter 360 dias, 12 meses, né, de 30 dias cada um. E foi basicamente isso é mais importante da gente ver assim sobre os sumérios. Eu estou tentando resumir bem a matéria, deixar bem tranquila para que vocês consigam entender. Mas o que é legal saber sobre os sumérios é isso: a fundação das primeiras cidades-estados, a criação do calendário solar, né, 360 dias, 12 meses de 30 dias cada. Então é interessante a gente saber isso. É interessante também a gente saber que os sumérios foram responsáveis pela criação de um sistema numérico, né, duodecimal. Então eles também, além da fundação das primeiras cidades-estado e além dessa fundação de no calendário solar, eles também fundaram um conjunto numérico do decimal e também eles criaram uma. Então, além da criação do calendário solar, a criação, a fundação né, das primeiras cidades-estados, a criação de um sistema numérico duodecimal, eles também começaram com as primeiras escritas, né, as primeiras escritas uniformes, né, os sumérios. Falando agora de outro povo, eu vou falar dos acadianos. Os acadianos, o que eu acho legal falar sobre eles é que eles foram o primeiro império unificado da Mesopotâmia. Fala também sobre os amoritas ou babilônicos, né? Podem ser chamados tanto de amoritas como também de babilônicos. Esse povo, eles foram responsáveis pela criação do Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi ele foi muito importante para a gente porque ele foi o primeiro código de leis escritas. Então foram as primeiras leis oficializadas, escritas, foi esse Código de Hammurabi. Por isso ele é muito importante a gente saber, é muito importante a gente saber que foram os amoritas, né, os babilônicos, que fundaram o Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis escritas que a gente teve, certo? E eles criaram leis importantes, como a lei do talião,
já começaram também com alguns privilégios sociais e também com direitos da mulher, né, na época. Então foram um povo muito responsável por essa criação de leis, criação de direitos, começa direitos da mulher também. Então os amoritas e os babilônicos trouxeram muito isso para a Mesopotâmia. Também falar sobre os assírios. Os assírios é interessante a gente falar sobre eles, que eles foram um império muito militarista. Eles focavam muito no militar, era um povo mais agressivo, um povo que focava mais em guerras, em disputas. E eles também eram grandes produtores, né? Produtores não, mas eles já especializavam mais na arte do ferro, já a arte dos cavalos, né? De usar os cavalos, e também fundaram os primeiros carros de guerra. Então é legal a gente saber sobre ele, é que eles foram um império militarista, né? Um império que trouxe um pouco de violência, assim, aos povos. E é isso. Agora eu vou falar sobre um último povo aqui. Foram os caldeus ou neobabilônicos. Quem foram aí os caldeus ou neobabilônicos? Eles foram o segundo império babilônico. E o que é interessante a gente falar sobre eles é muito sobre a expansão que eles tiveram na Mesopotâmia. Foi um império que trouxe muita expansão, arrecadaram muitos recursos, foram responsáveis por grandes obras, né, ali no final da Mesopotâmia. Então é interessante a gente falar sobre isso, sobre os caldeus ou neobabilônicos. Foi essa expansão que eles trouxeram, uma grande expansão, uma arrecadação de recurso e construções muito importantes para a Mesopotâmia. Então a gente fala aí, né, sobre esses 5 povos, os sumérios, os arcadianos, os amoritas ou babilônicos, os assírios, os caldeus ou neobabilônicos. Então é legal a gente saber sobre esses povos que habitaram, né, a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, ela teve um fim, né? Ela teve a sua queda com ataques estrangeiros, ataques dos persas. A gente vai ver bastante povos caindo devido a ataques persas durante o nosso estudo de história. Então, a Mesopotâmia ela chegou ali ao seu fim devido a ataques estrangeiros, principalmente dos persas. Então é isso. Eu tentei resumir bastante o conteúdo de Mesopotâmia, trazer mais o que é importante para vocês conseguirem entender. É isso, daí eu continuo com vocês no próximo vídeo, ainda falando sobre a Idade Antiga. Muito obrigado e valeu!